Yara, tens ideia de quantos quilos já roubaste aos portugueses e, no certo sentido, acrescentaste à saúde deles? Nuno, isso é uma pergunta que realmente é de peso, não há dúvida nenhuma, mas diria... Eu se calhar atrevo-me a dizer mais de 1000, seguramente mais de 1000, porque quase 15 anos de profissão, onde trabalhei, os meus primeiros anos foram dedicados à obesidade, portanto diria que seguramente mais de 1000 quilos que roubei, e ainda bem, aos portugueses, garantindo com tudo mais saúde, como disseste, acrescentando saúde a estas pessoas todas. Como é que nasceu essa paixão na nutrição? Esta paixão nasceu, enfim, isto é uma história bem longa, mas resumindo, eu sou uma eterna apaixonada pela saúde, sempre fui, estudei para a medicina o tempo todo. Quando finalmente consegui a média para entrar em medicina, decidi que afinal não era esse o meu percurso, que seria mais ligado... Agora que tinhas conseguido. Exatamente, depois do objetivo conseguido, achei que não, que a minha vida ia dar uma oportunidade a uma área que me suscitava imensa curiosidade, que era a nutrição. Pouco ou nada se falava na altura, entenda-se isto antes de 2000, não é? E eu adorava cozinhar, tinha a minha irmã com alguns problemas de um distúrbio de comportamento alimentar, eu própria com duas amigas, as minhas duas melhores amigas também a passar pelo mesmo. Às tantas eu acho que fui chamada para a área, isto é um bocadinho estranho, mas a verdade é que eu acho que a nutrição é que me escolheu e a saúde em si já era intrínseca à minha escolha profissional. Eu acho é que foi um conjunto de situações que me levou, e ainda bem, a traçar este meu percurso, que hoje sou muito feliz, acho que não me vejo a fazer outra coisa que não isto, e de uma forma muito resumida é isto. E eu acho que é possível perguntar-te isto desta forma, que é, o que é que está na origem, na maior parte dos casos, em média, do excesso de peso dos portugueses? É comerem demais ou é comerem mal demais? Acho que a segunda, sem dúvida alguma. Claro que aqui a quantificação é sempre um fator, não é? Porque nós sabemos que ganhamos peso em função de uma ingestão calórica acima da recomendação ou daquilo que é o gasto daquela pessoa, mas diria que mal. As pessoas agora começam a estar cada vez mais atentas ou mais conscientes em relação à saúde, mas, regra geral, isso só acontece com os anos, com a maturidade. Eu própria, acho que na casa em plena adolescência, ou a minha primeira idade ativa enquanto adulta, não pensava muito na saúde. Eu acho que estamos todos um bocado imortais nessa altura, à medida que se vai maturando a idade, e vamos amadurecendo que a saúde, afinal, é uma coisa que não é sempre tão presente. Não é finita, não é? Exatamente, é isso não mesmo. Não é infinita, aliás. Não é, é exatamente isso. É que nós vamos percebendo que, afinal de contas, a qualidade interessa até mais do que a quantidade, porque nós podemos comer uma enorme quantidade de salada, de legumes, uma alimentação saudável, e não é por isso que a quantidade vai fazer com que o ganho de peso apareça. Já a qualidade, essa definitivamente é... Mas há uma questão cultural, tu justamente dizias isso, que é, há hoje uma predisposição, tal como para as questões ambientais, sim. Como para as questões da sustentabilidade do planeta. Exatamente. Há hoje uma consciência. É curioso às vezes ver os miúdos pequenos a dizerem: ó pai, ó mãe, não fumes, ou não quer comer isso porque fico gorda. Sim. Os açúcares fazem mal, eu já ouço reações dos miúdos que me entram consultar dentro com respostas que eu não tinha de todo há 10 anos atrás. Portanto, os próprios miúdos, a própria escola, eu diria, ou se calhar também muito das redes sociais, daquilo que hoje em dia os miúdos recebem como informação, estão muito mais atentos. Os pais também já fazem uma leitura muito mais regular dos rótulos, da lista de ingredientes, às vezes até um bocadinho com algum fundamentalismo. E eu acho que as crianças têm que ser crianças, e nessa altura não digo que não se possa abrir exceções, devemos abrir exceções. Acho que todos nós fomos felizes com as exceções que abrimos. Pode-se ir trabalhando com uma mensagem positiva, no sentido em que, em vez de sermos fundamentalistas, traçarmos um caminho de naturalidade. Portanto, não és, por exemplo, uma fundamentalista no sentido em que, não, as crianças não comem nunca fast food. Não sou de todo. Aliás, eu acho que em nada sou fundamentalista. Sou muito equilibrada. Para mim, ser saudável é isso. Baseia-se no equilíbrio de tentarmos balizar aquilo que é uma coisa totalmente sociável, que é a alimentação, e uma alimentação que às vezes passa, sim, por uma comida mais rápida, mais processada. E atenção que eu sou a primeira a convidar as pessoas a fazê-lo o menos possível. Mas ela existe, e portanto, se ela existe, nós não podemos bani-la nem fingir que ela não existe e que não está lá, porque
ela é aprender a contornar, aprender a não tornar o fruto proibido mais apetecido, porque quanto mais nós banalizarmos isto, se calhar menos vontade ou menos proibitivo aquilo é e vai-se normalizando. Agora, claro que eu não tenho um filho de 3 anos e uma bebê de quase 7 meses, é óbvio que eu não vou incuti-los a um fast food, não é? Vou sempre preferir que eles escolham uma alimentação mais tradicional, mais caseira, em virtude das outras. Agora, mas achas que o facto da forma como as sociedades foram montadas, como as nossas vidas estão hoje cada vez mais a correr, a nossa falta de tempo, muitas vezes a nossa falta de vontade, a nossa falta de disponibilidade, isso também existe, a paciência, faz com que às vezes esse fruto proibido seja o mais acessível, está ali rápido. Não tenhas a menor dúvida, eu acho que vivemos a correr e este acesso rápido a esta comida que está tão disponível e tão gulosa e tão imediatamente prazerosa faz-nos muitas vezes acabar por cair nessa tentação e nós não podemos, eu acho que é um péssimo princípio achar que isso vai desaparecer. Não vai desaparecer, nós temos é que aprender a conviver com ele, a gerir melhor as nossas emoções, porque essas são sem dúvida alguma as primeiras a fazer com que o boicote exista, com que se caia muitas vezes na tentação de recorrer ao prazer rápido, não é? Como um fumador fuma para ganhar prazer no momento, não é? Portanto, para obter um prazer momentâneo, e atenção que eu não estou a promover o tabaco como uma opção saudável de todo, como é evidente, mas quer dizer, na mesma lógica que um fumador recorre ao tabaco, uma pessoa que gosta de comer determinadas coisas, é aí que vai recorrer, é essa opção que vai recorrer para obter um prazer instantâneo e uma coisa que o faça completamente esquecer o stress do dia-a-dia, dos problemas, de tantas coisas que hoje em dia vivemos, então em plena época pandémica, onde, enfim, tanta coisa nos foi roubada, não é? Nomeadamente a liberdade, ou um pouco daquilo que nós aceitávamos como instinto de liberdade, a comida tem sido uma frequente fuga, ou chamemos-lhe escape, para muita gente. Olha, quando eu comecei a projetar este conjunto de reportagens e entrevistas, pensei em vários profissionais, obviamente tu estiveste logo nessa lista, não só por aquilo que tu representas, por aquilo que é a forma como tu encaras todas estas questões, pelos livros que tens escrito, pelos programas de televisão e precisamente por isso, por essa ideia que eu acho que tu transmites muito nas receitas que apresentas, nos programas de televisão, que é essa ideia que é possível comer saudável e comer bonito, ou seja, essa ideia de que uma dieta, a palavra só por si assusta, não é? Essa ideia de que uma dieta é uma coisa chata, sem saborona e é uma folha de alface e um bocado de uma posta de peixe esgrelhada, é muito mais do que isso, não é? Eu acho que, sabes uma coisa que às vezes... Vamos andar um bocadinho. Bora. Eu posso pegar na tua... Adoro. Exatamente. Os nossos espectadores não estão a ver, mas eu estou com a mala da Yara. Exatamente, está ali com a minha carteira ao ombro, que é maravilhoso. Olha, acabaste de dizer tudo. Eu sou uma pessoa muito pouco fundamentalista em relação principalmente à alimentação. Se calhar sou mais rigorosa em determinadas coisas, mas na alimentação, claro que a disciplina para mim é o segredo absoluto. Se me perguntares se existe algum segredo, eu vou-te apontar sempre para a disciplina. Uma pessoa com disciplina consegue ser mais rigorosa, consegue ser mais organizada, consegue ser mais planeada e isso evidentemente vai ajudar muito. Mas eu acho que viver em constante privação e em constante dieta é o maior castigo que todos nós podemos dar-nos a nós próprios, não é? Porque ninguém Exatamente, aguenta. Ninguém aguenta, ninguém quer que isso seja uma coisa prolongada e nós temos que aceitar que nós vamos sempre precisar de comer para viver, sempre. Isso é um princípio que não vale a pena lutar contra. Nós precisamos de comer, ponto, e isso é um princípio básico fundamental da nossa vida, da nossa sobrevivência. Portanto, se nós cuidarmos realmente da nossa alimentação e se cuidarmos, investirmos um bocadinho todos os dias nessa variedade, na diversidade, eu acho que vamos aprender a ter uma melhor relação com a alimentação e essa sim vai ser saudável. Porque se nós não tivermos uma relação saudável connosco, com o nosso corpo, quem é que vai ter, não é? Se eu procurar nos outros a minha razão para cuidar de mim, então, para mim, deixa de fazer qualquer sentido. Eu acho que eu invisto em mim porque eu quero. Eu invisto na minha saúde porque me faz sentido, porque isso me faz sentir bem e é isso que eu tento passar aos meus pacientes, às pessoas que de alguma maneira recorrem a mim, ou até numa conversa como esta, tão descontraída, que é: não vale a pena nós fugirmos à verdade, e esta é a verdade. Nós precisamos de comer para viver,
e a comida satisfaz-nos a todos. Nós somos muito mediterrânicos nisso, nós precisamos de estar à mesa. Qualquer programa hoje em dia que se faça é à volta da mesa, não é? Portanto, como é que nós podemos ousar pensar que vamos abdicar desse prazer ou abdicar desse momento? Então, bora lá tentar dar enaltecer o prato com cor, com coisas que realmente sejam apetecíveis, porque eu acho que deve ser muito triste para alguém pensar que fazer dieta é viver uma vida inteira escrava de uma alimentação sem saborona, monótona, e não vejo coisa pior. Portanto, convido as pessoas a verem a alimentação saudável como uma coisa que realmente tem que estar intrínseca à nossa forma de viver, de respirar, de pensar. Claro que haverá momentos mais fáceis do que outros, como digo, todos temos problemas, todos temos dias menos bons, e é aprender também a lidar com esses problemas sem que a comida seja a salvação para eles, não é? Porque a comida infelizmente não vai resolver nada, se calhar até vai agravar alguns dos problemas, nomeadamente os pessoais, os da autoestima. Ainda percebo porque quem é obeso e quem tem mais do que apenas alguns quilos para perder, quem certo, é obeso, certo. é obeso toda a vida, ou seja, não é quase uma doença crónica, isso não é, não é quase, algo que eu agora perco crónica. aqui 40 quilos Não. e agora estou ótimo e não volto a conquistá-los. Há uma crónico. predisposição para, não é? Exatamente. Sabes que às vezes tem a ver um bocadinho com... Eu muitas vezes, à medida que eu falando com pessoas que perdem peso e que depois recuperam alguns e depois andam sempre nisto, cada vez percebo mais que isto é crónico, não há dúvida nenhuma, e não falo só dos obesos, eu falo de toda a gente. Isto é um assunto para a vida. Portanto, só por si a cronologia está habitada, não é? Todos nós vamos para o resto da vida ter que comer, portanto, toda a vida isto vai ser um assunto. Agora, nós podemos torná-lo mais agudizado ou não, ou seja, nós podemos tornar isto mais crítico e mau e viver em constante agonia com isto, ou viver de uma forma a aligeirar a coisa e tentar olhar, ser pragmático e é isto e vamos tentar relativizar o problema, ok? Portanto, quando me falas de crónico, sim, isto é crónico porque comer vai ser para o resto da vida, não é? Portanto, isto vai ser sempre um assunto que obrigatoriamente nos vai acompanhar, ou pelo menos é a forma como eu vejo isto. Agora, nós podemos é tornar isto mais leve, e eu acho que essa é a postura certa, ou podemos realmente ter os altos e baixos constantes que nos levam a superar determinadas coisas, ou irmos abaixo e, por sua vez, é andar, é aprender a lidar com a isto. consciência que não há receitas milagrosas, que eu acho que é uma coisa que as pessoas provavelmente procuram, Sim. que é algo que seja indolor, rápido, eficaz e para sempre. Não há nada Não disso. há. É o mesmo que te perguntar qual é que é o segredo para ser feliz ou qual é que é o segredo para ser rico, para se ganhar muito dinheiro. Sinceramente, eu acho que é todo um conjunto de fatores e todo um conjunto de situações que são ditados pela própria pessoa, sabes? Mas principalmente para mim, e volto a dizer, a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. E a concretização de um objetivo tão pragmático quanto a pessoa querer se sentir bem, porque é isto que eu friso muito, é mais do que nos focarmos nos quilos, no ser obeso ou não, ou ter, ou eu quero ou eu não quero, e se eu quiser, eu consigo. Claro que se pode traçar todo um conjunto de objetivos e todo esse percurso pode ser mais ou menos turbulento, mas a disciplina é aquilo que vai efetivamente, é um bocadinho como te perguntar o que é que te fez mudar, não é? Foi a vontade de existir, ok, acabou, é isto que eu quero para a minha vida, e tens sido muito disciplinado e se calhar muito mais rigoroso do que em qualquer outra tentativa que fizeste, porque houve qualquer coisa aí que mudou, certo? E é isto que eu acho que as pessoas têm que se aperceber, que é mais do que tentar, não é tentar, é conseguir. E para isso tem que haver um momento-chave em que a pessoa decide que vai fazer a diferença na sua própria vida e na sua própria casa, porque eu considero que o nosso corpo é a nossa casa e tem que estar Deixa-me fazer-te uma pergunta um bocadinho à laia de provocação. Boa. Como é que alguém que tem este corpo, Certo. magrinha, Faz por isso. admito que sim, Certo. mas como é que se consegue colocar nos pezinhos de um gordinho que entra no teu consultório? Olha, primeiro, Ou seja, percebo. Tu percebes os dramas de cada uma das pessoas que chega ao teu consultório com, sejam 5, sejam 30 quilos para perder? Nunca tive 30 quilos a mais, mas já tive 15. Portanto, 15, 16 anos. E conto assim de forma muito rápida. Eu decidi ir para o Porto, estudar Ciências de Nutrição, portanto, no Hospital de São João, onde fui muito feliz, adoro.
teria repetido tudo exatamente, e na altura estava se calhar com esta figura que tenho hoje em dia, e ao longo desses meus 5 anos As de... francesinhas, as tripas. Muita borga, não vou mentir, muita noitada, muita queima das fitas, muita sair de casa, não é? Portanto, não ter paciência nenhuma para cozinhar. Claro que quando vinha para casa levava os tupperwares todos, as marmitas todas, que a mãe, a avó, toda a gente preparava, mas lá, obviamente, a viver com outras pessoas, era comida rápida, portanto as ditas francesinhas e muitas vezes coisas rápidas. Eu ganhei, mas em 2 anos, à vontade uns 15, 16 quilos. Tanto que havia um amigo meu que só gostava de mulheres com formas, que dizia, tu não tens gracinha nenhuma. Ele teve 1 ano fora, porque entretanto decidiu estudar medicina para fora, e quando chegou disse, agora é que tu estás no ponto. Portanto, foi nesse momento que eu percebi, ok, eu realmente engordei muito. As pessoas diziam, se calhar estás um bocadinho mais cheinha, se calhar, e eu nem aí. E isso perturbou-te ou não? Nada, porque lá está, eu estava bem comigo. Eu acho que essa é a peça fundamental, é quando a pessoa está bem, e se calhar também não estava muito consciente estava tão feliz com aquilo que estava a viver, que não estava nem aí para o ganho de peso que tinha existido. Claro que de repente cai uma ficha e percebo que nenhum par de calças me cabe, nenhuma da minha roupa que tinha trazido de Lisboa me cabia, e se calhar aí percebi realmente que, e portanto consegui perceber o que é à minha volta ter comentários se calhar às vezes menos bons, ou mais associados a ganhaste imenso peso, mas o que é que te aconteceu? Desleixaste. Exatamente. Que a essa ideia foi a palavra normalmente... que mais me, na altura, mais magoou, sabe? Dá cá a carteira. Não, deixa lá, estou muito bem aqui, as pessoas não estão a ver, mas eu foi, estou... sem dúvida alguma, o rótulo de desleixo, do como é que é possível tu teres-te permitido tal coisa. Isso doeu-me Essa muito, carga é sempre muito complicada, não é? e sempre negativa. Claro. E sempre negativa, e digam o que disserem, perturbou-me em muitos momentos. Não todos, como é óbvio, porque a vida faz muito mais coisas, mas diria que em alguns momentos me fez chorar, me fez sofrer e compreender verdadeiramente as pessoas que lutam contra isto uma vida inteira e que sofrem em silêncio. Eu sofri em silêncio e agora, olha, se calhar pela primeira vez verbalizo isso. Como também tenho o outro lado, o lado de quem perdeu muitos quilos, e isso até antes, em plena adolescência, em que vivi aqui também uma ausência de vontade de comer. Eu chamo-lhe isto porque isto foi um conjunto de situações. Minha irmã teve um problema de uma doença de comportamento alimentar, duas das minhas melhores amigas também, portanto eu vivia 24 horas a ouvir falar de comida, a tentar no meio disto tudo quase que montar uma identidade de mim mesma, entenda-se, 15 anos, 16 anos, portanto uma época um bocadinho diferente em que a magreza era, sem dúvida alguma, e não estamos a falar de hoje em dia algumas curvinhas, não, magreza, estamos a recuar isto aos anos 90 e tais, era muito diferente o estereótipo de mulher que na altura se preconizava como era o estilo francês, não é? Portanto, magra. As próprias manequins e as grandes exatamente. Top models internacionais. Tal e qual. Portanto, eu consigo, não durante muito tempo, mas eu coloco-me um bocadinho nestes dois extremos e mais do que isso, consigo-me colocar no papel de espectadora de pessoas que me entram e que felizmente verbalizam e conseguem vomitar tudo aquilo que tem cá dentro. Eu digo vomitar porque às vezes eu vejo as pessoas com muita dificuldade em verbalizar determinadas coisas, e ainda bem que o fazem. Fico sempre muito feliz e sinto muito grata mesmo pelas pessoas terem uma cumplicidade comigo, em que partilham isto que é tão íntimo comigo, e eu acho que isso me humaniza imenso e me permite tentar ajudar cada uma delas de forma tão diferente. E olha, acho que... Tu estudaste no Porto, depois acabaste por voltar para Lisboa. Exatamente. Onde prosseguiste também a tua formação. Como é que foi esse processo? Ou seja, a minha opção de ir para o Porto foi sempre a primeira. Primeiro porque era a única faculdade de Ciências de Nutrição pública que existia, e ainda é, agora já não, mas na altura era a única, era aquela que me dava de alguma maneira mais segurança para o caso de eu não gostar disto. Sempre tenho algumas equivalências e sigo então a minha vida pela área da medicina, que, como te digo, foi sempre a opção número 1 quando acabou por não ser, e ainda bem. Depois vim para Lisboa, fiz todo o meu estágio no Hospital Santa Maria, ainda na altura Hospital de Santa Maria, com a professora Isabel do Carmo. Tive uma referência, não é? Uma referência, exatamente, uma referência muito boa, sempre muito ligada à obesidade mórbida, entenda-se. Aqui acho que consegui-me colocar nesse tal papel, no papel de ter pessoas com 150 e muitos quilos
a pensarem exclusivamente na banda gástrica, na altura ainda só se falava da banda e do balão intragástrico, não tanto do sleeve ou bypass, que hoje em dia são métodos que já estão As mais... cirurgias bariátricas todas. Exatamente, mais as cirurgias bariátricas. E pronto, e depois, olha, fui para clínicas muito associadas à estética, onde efetivamente fui crescendo e percebendo qual é que era realmente o meu perfil, ou aquele que era o meu caminho, até que em 2016 optei por abrir a minha própria clínica, muito ligada a um projeto que é a Kitchen, portanto que eu vou formando as pessoas no sentido de manusear os alimentos de forma, como tu dizias muito, a olhar para o prato e tentar torná-lo uma coisa deliciosa, ainda que saudável, porque o rótulo é mesmo esse que eu tento dizer, é saudável e delicioso, porque as duas coisas podem casar, devem casar, e em harmonia, preferencialmente. E pronto, olha, tenho abraçado inúmeros projetos, todos eles, olha, este desafio de falarmos sobre isto de uma forma tão espontânea é bom, e olha, estou aqui sempre de braços abertos para falar de temas como estes, que me são muito familiares, muito queridos, e sempre que eu puder ajudar com o meu testemunho tantas outras pessoas a tentar cuidarem delas próprias, como eu acho que eu cuido de mim, é para mim fundamental.